Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos transformar um vaso velho. Esse vaso é um vaso de barro, tá? Antes de mais nada, deixe o seu like aí. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Nos ajude aí a divulgar nosso trabalho. Esse vaso é bem antigo, é um vaso de barro, né? Esses comuns vermelhos, né? Que a gente compra, normal. E eu pintei ele, passei antes uma resina para conservar mais o material, né? Passei por dentro e por fora essa resina. Ok, ele já estava ficando feinho, a pintura já estava saindo, já estava escurecendo aqui, dá para ver? Eu tinha colado uma fita, tá tão bem colada que ela praticamente não sai, ó. E olha que eu só usei cola. Essas que eu vou usar agora também, desses assim, sabe? Dessas que a gente vê em cartelinha. E eu só usei um pouco mais de cola. E usei tinta normal, tinta PVA, e pintei o vaso e ficou no tempo, pegando sol, chuva por muito tempo, mais de ano. E ele está ótimo, ó. A resina realmente faz muita diferença. Agora, então, eu vou renovar esse vaso, tá? O que que nós fazemos primeiramente? Nós vamos dar uma lixada nesse vaso, tá? Eu uso uma lixa, pode ser mais fina do que essa eu acho que é a 60, não tá aqui, essa é a 60, ó. Mas pode ser ainda mais fininha do que isso. Essa ainda tá um pouco grossa, porque eu quero, mas eu não tenho outra. Eu vou dar uma lixada nesse vaso e depois eu já vou pintar novamente. Vou retirar, né, essa parte que tá aqui, que tá velha, vou usar uma faquinha para retirar e vou pintar novamente. Dessa vez eu vou pintar em tons de verde. Eu vou usar também tinta PVA, essa aqui mais escura, que é a verde oliva, e essa outra verde hortelã, tá? Nessa parte aqui mais clara, eu vou manter, né, para usar uma tinta mais escura para cobrir esse vermelho que tá aqui, e eu vou usar a mais clarinha, então, nessa parte aqui de cima. E depois, para fazer um charminho no vaso, eu vou colar essas pedrinhas aqui, tá? Elas têm um tomzinho assim meio de verde, verde bem discreto, tá? Não sei se isso aqui dá pra ver muito bem, mas é isso, tá? Então, como eu disse, primeiramente nós vamos lixar. Se eu não tivesse passado a resina, ele ia se desfazer todo, tá? Porque o vaso ficava no tempo, tá vendo aqui? Se eu tivesse mais resina, eu ia dar outra passada de resina, mas eu não tenho mais. Minha resina já acabou, tá? Porque eu não costumo usar muito esse tipo de vaso. Geralmente eu uso vasos de... Faço meus próprios vasos, né? Que me acompanha aqui sabe, reciclando o material que eu tenho. Mas eu não posso descartar esse vaso que já tá velho, feio. E as suculentas que eu tinha plantado nesse vaso também já estavam precisando de vaso novo. Então, eu aproveitei para renovar tudo, tá? Tirei, limpei bem, lavei o vaso, tá? E agora eu tô dando essa lixadinha para que haja uma aderência melhor na tinta. Eu vou passar um primer, eu acho, antes. Ó, tá vendo aqui, ó, como ela sai onde a resina não passou bem, não pegou bem, tá? E por último, então, depois da pintura toda feita, a gente usa um verniz, tá? Esse aqui tem o verniz. E protege muito bem. Que o vaso tava no tempo, imagina, pegando sol e chuva por um ano. Está ótimo, né? Ótimo. E não descolou também, ó. Só descoloriu um pouco. Tá, gente? Eu vou concluir essa etapa aqui de passar a lixinha. E eu já volto aqui. Eu passei o primer em todo o vaso,
por dentro e por fora, todo, tá? Para garantir que a pintura vai ficar bem aderida. Aí, agora, então, eu vou começar a usar essa tinta verde oliva, tá? Tinta PVA. E eu vou usar só nessa parte aqui de baixo, porque depois eu vou usar a verde clarinha mais na parte de cima. Eu acho que uma demão vai ser o suficiente para cobrir bem. Essa parte aqui mais de cima dá para usar um pincel mais fino. Aqui. Mas eu acho que tá ficando bom. Eu vou pintar toda essa parte aqui, gente. Tá? Para o vídeo não ficar longo, só com pintura de vaso, né? E aí eu volto para mostrar para vocês o resultado. Eu passei uma demão na tinta e eu não gostei muito do resultado. Achei que ficou muita falha, dá pra ver? Provavelmente a tinta não estava muito diluída como deveria estar. Esse é um dos problemas que acontece. Não espalha direito a tinta. Eu usei pincel. Agora, eu vou usar um pedacinho de esponja. Essa esponja de cozinha, tá? Eu vou usar pra pintar. Podia ser até com o pincel. Eu tô usando a tinta um pouco mais diluída, tá vendo? Ela tá bem ralinha. E eu vou usar a esponjinha para dar um efeito assim melhor. Assim, ó, dá com batidinhas, ela parece que fica meio com esse efeito assim, ó, tá vendo? Depois de seco fica melhor. Parece até uma textura. Vamos ver se vai ficar. Na lata fica. Aqui é a primeira vez que eu tô fazendo desse tipo de vaso. Bem aqui em cima, assim, eu não sei se eu vou fazer. De repente, eu faço usando esponja, mas uma esponja mais fininha, para não borrar muito, né? Tá vendo? Ela bem mais ralinha, fica bem fácil de passar. Poderia ter feito isso antes, que aí não ia dar tanto problema de ter que passar 2 vezes. Olha como fica o efeito. Olha como é que ficou, já tá seco. E agora eu coloquei esse verde hortelã aqui também. Lavei a esponjinha e vou usar também agora aqui a esponjinha. Cuidando, essa beiradinha aqui que é a mais sensível, nem que a gente passe um pincel aqui depois, né? Pra não borrar. E aí, como é que tá ficando? Tá ficando legal, né? Então, olha como é que ficou. Eu pintei aqui por dentro também, é só aproveitando que a esponja tava suja de tinta, eu só, tipo, limpei a esponja lá dentro. Acabou que até que ficou mais ou menos pintadinho, né? Um detalhe interessante que eu não tinha falado, quando você quer diluir a sua tinta, deixar ela mais líquida, né? Mais fluida, você pode utilizar um pouquinho de água, né? Já que a nossa tinta é a base de água, então não tem problema. Ou então você pode usar o gel para matizar, tá? Que é esse daqui. O meu até já tá acabando. Que aí eu coloco nas tintas e mexo bem, ela fica bem diluída e não seca de novo, né? Porque a água, com o tempo, se deixar aberto um pouquinho, né? O tempo que a gente usa a tinta, ela acaba se secando, né? Porque a água vai evaporando. E o gel para matizar já não acontece isso. Mas eu utilizo
na maioria das vezes, a água mesmo, tá? Agora, eu vou começar a colocar essas pedrinhas. E ela tem uma cola bem resistente, ó, bem resistente mesmo, gruda mesmo, ó. Mas, para ficar ainda mais bem colada, como a outra que eu já tinha aqui, eu vou passar um pouquinho de cola onde eu vou colocar essas pedrinhas. E a cola depois ela seca, não vai aparecer nada disso. Quando eu tiver sequinha, eu vou passar o verniz, tá? Então, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, porque eu tenho que segurar. Se caso não der uma fitinha inteira, a gente pode cortar ela. Deixa eu ver se eu consigo aqui posicionar um pedacinho. Olha como ela gruda, gruda mesmo. Tá? E vai colando, ó. Até sem a cola já seria o suficiente. A gente acaba ficando com cola até nos dedos, né? Então, aí fica difícil de descolar. E o bom que é um truque também para a gente cobrir algumas imperfeições. Dá para ver aqui como eu tô fazendo? Né? E ela cobre um pouco das imperfeições aqui da pintura. Desse limite, né? Tá vendo como fica legal? E ela aqui já tá brilhosa. Deixando no sol e tal, ela vai perder essa cor aqui, é normal. Opa, tinha um pouquinho de cola aí. Tá vendo como é que tá ficando? Essa parte aqui já tava assim, ó, eu devia ter pegado um outro cordãozinho. Ela já tava com esse defeito, mas, enfim. De repente, eu posso passar um pouquinho dessa tinta em cima só para disfarçar. Vou fazer aqui nos demais, então. Ó, tinta na mão, na cola na mão, arranca até a tinta. Isso tem que ter bastante cuidado. Nada que a gente não consiga resolver, né, gente? Isso tudo a gente resolve, tá? Vou fazer aqui e já vou mostrar pra vocês. Gente, acabei. Olha como é que ficou. Já passei o verniz. Eu gosto de usar um verniz brilhante. Olha como ficou. As pedrinhas estão parecendo um pouco azuis, mas não são, não. Elas são verdes. É a minha luz aqui, eu acho que tá mudando a cor. Mas olha como tá bonito. Vai me dizer que não valorizou o vaso. Ele estava feio, né? Acabado. E dei uma renovada, uma reciclada nele, né? Ficou lindo. Agora já cabem umas suculentas lindas aqui dentro. E se você for fazer para vender, é uma ótima opção também, assim como as latas, porque os detalhes valorizam. E ele é personalizado, igual a esse, só esse mesmo, tá? Então, se você gostou, então, você deixa seu like, comenta aí o que você achou, se tá aprovado, se você faria, tá? E compartilha também com quem você acha que vai gostar, vai querer fazer, renovar seus vasos. Pode fazer isso em qualquer tipo de vaso, tá? Pode ser inclusive com latas. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva para dar uma força aí pra gente. Tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.